Boa noite a todos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Esperança. Com muita alegria, iniciamos o nosso encontro virtual, rogando ao Sublime Galileu nos envolva em sua paz e que os Espíritos amoráveis nos inspirem para que tenhamos ouvidos de ouvir, conseguindo bem compreender a instrução da noite. O tema é sobre mediunidade. Mediunidade, caminho para ser feliz, se é realmente um caminho que nos leva à possibilidade feliz. Mas antes de falar no caminho feliz, nós precisamos relembrar sobre mediunidade. É o primeiro aspecto. Então nós encontramos mediunidade como um traço de união entre o homem e o mundo espiritual, oportunidade de serviço, de aprimoramento, de solução dos desafios. E no Antigo Testamento, entre outras obras, nós vamos encontrar o profeta Joel quando ele corrobora a mediunidade. Nos últimos tempos espalharei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Então todos os livros históricos, religiosos da humanidade, registram os fenômenos de manifestação dos espíritos a ocorrerem em todas as épocas e nos mais diferentes povos e lugares. Na raiz de todos os acontecimentos nós encontramos a inspiração das mentes desencarnadas interferindo nos comportamentos humanos de maneira eficiente e vigorosa. No Livro dos Espíritos, a questão 459, o codificador perguntou aos imortais sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E eles responderam que eles têm um predomínio muito maior do que nós imaginamos, que geralmente eles nos dirigem. Então o pensamento é a base para a mediunidade. Essa onda magnética neutra, ela é alavancada pela vontade. E essa energia gerada, nós irradiamos e vai transportar as nossas disposições íntimas e as nossas imagens. São as formas pensamentos, que podem ser positivas ou não. E vamos emiti-las enquanto perdurar a nossa vontade. Por meio desse fluxo magnético e energético, nós estabelecemos com reencarnados e desencarnados uma ligação com aqueles que nós nos afinamos, e aqui entra a sintonia, através da qual essas mentes refletem em circuito fechado a sua mútua influência. Isso é dia a dia. Então nós somos o que pensamos, mas também nós somos a soma dos pensamentos que conosco se afinam. Por isso é que Jesus dizia, vigiai os pensamentos. Então o Mestre nos mostra esse intercâmbio perfeitamente natural e livre de qualquer proibição. Na antiguidade era sem compreensão e controle. Com o passar dos milênios, já na Idade Média, tudo era comandado por demônios, tudo era bruxaria. Então as pessoas que ouviam vozes eram sacrificadas nas fogueiras. Puro combate ao mediunismo. Allan Kardec, então, na codificação da doutrina espírita, vai nos informar em O Livro dos Médiuns, onde está contida a ciência espírita, que a mediunidade é uma faculdade do espírito que se reveste de células no corpo físico a fim de permitir a
decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão, a fim de torná-la entendimento objetivo, e que todos a possuem. É então uma disposição orgânica, como a de ver, de ouvir, de falar. Não é dom sobrenatural, é uma habilidade física ligada à glândula pineal, localizada no centro do cérebro, à altura dos olhos, que capta o sinal do mundo espiritual como onda e o converte em percepções. Então, o que difere em cada um é a sensibilidade para interpretar essas percepções. Então, como percepção é do espírito, faculdade psíquica é o intérprete da mensagem, como exteriorização é do corpo físico. Então, a educação mediúnica que nós tanto falamos é a disciplina das relações espírito-corpo, é o estudo. E nós vamos ver mais adiante que esse estudo leva tempo, paciência, tem que ter interesse e tem que ter perseverança. Então a mediunidade, ela deve ser educada com cuidados especiais, a fim de que bem desempenhemos a função para a qual a divindade beneficiou a todos nós. Então é preciso disciplinar o comportamento moral, e isso requer desvelos e condutas específicas para a contribuição efetiva em favor da harmonia e do incessante progresso espiritual. É o instrumento programado para o serviço do amor e do esclarecimento da humanidade de todas as épocas, propiciando uma revolução ético-comportamental relevante, demonstrando a legitimidade de todas as crenças no que diz respeito ao futuro espiritual das criaturas. E a finalidade da mediunidade, ela vai comprovar a imortalidade. Ela também vai transmitir conhecimentos. Ela vai, ao mesmo tempo que transmite conhecimentos, nos esclarece, e ao mesmo tempo que nos esclarece, nos conforta, nos consola. E também resgata mais rapidamente os enganos do passado. A semelhança da inteligência que tem as suas raízes no ser imortal e se expressa através dos neurônios cerebrais, a mediunidade se apresenta sob um amplo elenco de características e tipos apropriados, que irrompe não raro de maneira violenta no início, até que a educação necessária discipline o trabalho de exteriorização, que vai ampliar-se à medida que o exercício bem direcionado consiga desenvolver-lhe a área psíquica de captação das mensagens de maneira harmônica. Nós vamos encontrar o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, nos apresentando uma comparação maravilhosa acerca da mediunidade. Ele nos solicita: imagina que uma cachoeira surja em tua tela mental. É um espetáculo de beleza, guarda imensos potenciais de energia, revela a gloriosa natureza e destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Mas para que produza maiores benefícios é indispensável o trabalho de engenharia, para disciplinar-lhe a força, surgindo então a usina, que vai estender o trabalho, vai sustentar a indústria e garantir o progresso. E aqui então ele faz a comparação. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água nasce em qualquer parte. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguma pessoa. Desponta guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas,
mas para que se transforme em fonte de auxílio permanente, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clarifique as manifestações e governe os impulsos na usina para ser bem direcionada e produzir. E encontramos o engenheiro. Aqui nós encontramos a doutrina espírita. Então, só então, após o estudo, se transforma em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolo e bênção. E no Livro dos Espíritos, lá na introdução, item 3, ao final, nós vamos encontrar uma informação sobre os estudos. Allan Kardec deixa registrado: para entendermos as leis que regem as relações entre os dois planos da vida, nós precisamos estudar as circunstâncias em que os fatos acontecem. Ciência. Experimentação é um aspecto e observação é o segundo. Nós precisamos estudar as circunstâncias. Então, esse estudo é fruto da observação perseverante, atenta e prolongada. No Livro dos Médiuns, lá no capítulo 22, que trata de contradições e mistificações pela falta de estudo, no item 301 nós encontramos: há um estudo completo a fazer-se. Estudai, comparai, aprofundai. Imperativo afirmativo. Ordens. Nós precisamos dissecar essa matéria. Então é preciso estudá-la, porque as diretrizes emanadas do mundo espiritual e codificadas por Allan Kardec com muita clareza e precisão, nos traçam seguro caminho. Através da revivescência da Boa Nova, a fim de que mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Então, o Livro dos Médiuns, bem estudado e bem compreendido, nos dá segurança para o trabalho, dando-nos condições de usar a mediunidade sem receio, com responsabilidade, com respeito, sem abusos, sem egoísmo, sempre com muito amor para o serviço do bem a todos. Compreendemos a vinculação dos enganos do passado dentro da lei de causa e efeito. Compreendemos que estamos efetuando a quitação de dívidas morais de teor tenebroso e projetando, se for um bom trabalho, possibilidades felizes para o futuro. Estamos transformando débitos em créditos. E as mensagens exaradas do plano espiritual nos educam, nos instruem, nos aconselham, nos consolam, nos advertem e nos corrigem. Chico trouxe mais de 10.000 cartas para toda essa função de lenir corações sofridos. No segundo aspecto, para que nós possamos caminhar com segurança, é preciso recordar sobre felicidade. Então Jesus preconizou que a verdadeira felicidade não é deste mundo e que o homem deve viver no planeta sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão a fim de rumar para a felicidade futura. Aqui esse autodescobrimento nós poderíamos encaixar a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Agostinho, vai nos falar do autoconhecimento, que nós precisamos conhecer-nos para nos descobrirmos e, em nos descobrindo, nos vencermos. Então, a pedra fundamental da felicidade, ela se situa no amor ao próximo, como a si mesmo. É um supremo esforço do trabalho do bem em todas as direções, dirigido a tudo
e a todos sobre a face da terra. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec perguntou aos construtores da codificação se há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E eles responderam: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila, com fé no futuro. Então nós somos felizes pela forma como nós possuímos as coisas da terra. Porque somos mordomos usufrutuários dos talentos de que nos encontramos temporariamente investidos e teremos que prestar contas. E muitas vezes nós temos sido mordomos infiéis. A doutrina espírita, concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, apresenta a felicidade como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho das incessantes reencarnações. Nós sabemos o que é um cadinho. Fogo alto, temperatura elevada, a liga de metais dentro do cadinho se aquece e se separa. Nós estamos nesse momento separando o nosso joio do nosso trigo. Então o espírito é a soma das suas vidas anteriores. E todo o bem que ele produz é felicidade e paz que ele vai armazenar. A consciência da responsabilidade, então, nos oferece a filosofia ideal do dever e do amor. Porque nós temos respeito e integração à verdadeira vida. Aqui está o caminho que nós precisamos palmilhar. Mas nós precisamos estar livre de toda dor, livre de toda angústia, livre das sombras, livre das reencarnações inferiores, para finalmente estar feliz. O exercício sistemático das energias psíquicas, o hábito edificante da prece, da meditação, o equilíbrio mental, sustentado por bons pensamentos, constituem os valiosos equipamentos para que nós alcancemos a finalidade superior, para a qual a mediunidade é concedida a todos nós, que a incorporaremos ao nosso cotidiano como recurso para a felicidade, depois de estudarmos em profundidade esses itens exarados do plano espiritual. A mediunidade, quando nós nos dedicamos com perseverança aos estudos, ela nos apresenta como algo belíssimo e nos traz uma alegria imensa ao tomarmos consciência de que vamos apresentar o que é de ordem espiritual. Quando nós atuamos na mediunidade com Jesus, porque existe a mediunidade sem Jesus, nós recebemos incontáveis benefícios e alegrias que nos encontram a todo momento. Entendemos então que mediunidade não é sofrimento. Muitas vezes encontramos quem diga: eu estou preocupado ou preocupada porque impossibilitado de ir à sociedade espírita ou às reuniões mediúnicas, estão me informando que se eu continuar sem comparecer, eu vou começar a ter sofrimentos e ser infeliz. É um ledo engano. No jargão
moderno é uma fake news, demonstrando que aquele que fala dessa maneira não compreendeu as instruções da doutrina espírita, está, como Jesus dizia, o cego dirigindo. Vai derrubar todos dentro da vala. Então nós precisamos estar bem atentos. Muitas vezes sim, nós temos que renunciar a algumas coisas, fazer alguns sacrifícios, mas que desaparecem ao longo do trabalho, na execução dessa tarefa de amor. Então a dor não nos esmorece quando nós compreendemos e amamos o nosso trabalho. A calúnia e as perseguições não nos molestam. As enfermidades não nos amofinam. As ingratidões e o abandono não nos isolam e nem nos aturdem, porque nós compreendemos, trabalhamos para o Mestre e porque confiamos integralmente em Deus, porque nós temos a fé racional. Então todos nós precisamos penetrar-nos dessa responsabilidade, adquirindo cada vez mais afinidade com os mensageiros do Senhor, na grande obra de regeneração da sociedade e do planeta, com abnegação e devotamento. Estão essas duas palavras colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo, abnegação e devotamento. Então, como estão os nossos movimentos sobre o trabalho doutrinário? Porque nós precisamos da convivência, e a convivência frequente com os nobres mentores nos inundam de ideias felizes e de energias saudáveis, proporcionando-nos emoções inabituais, que se desdobram em sentimentos de amor e de compaixão, também sentimentos de fraternidade e de ternura, e também sentimentos de perdão e de caridade, fixando preciosos conhecimentos que nos enriquecem e capacitam para mais feliz desempenho na caminhada terrestre, tornando assim nossa reencarnação produtiva e iluminada, enfrentando nossos desafios com real alegria. A sintonia positiva nos proporciona imenso bem-estar, onde aurimos conforto, inspiração e inefável satisfação em decorrência dos conteúdos psíquicos e emocionais que fruímos, por saber-nos instrumentos úteis para o serviço de intercâmbio. Compreendemos, então, que resgatamos o mal praticado anteriormente e que, através do bem que ora estamos realizando, nós adquirimos condições melhores para o amanhã. Também o carinho, a gratidão e o afeto dos espíritos que por nosso intermédio trabalham, intercedem em nosso favor e nos beneficiam porque constatam que avançamos a passos largos para a conquista da plenitude sob o comando de Jesus, o excelso médium de Deus. Então, decididamente, Jesus é o caminho. Jesus é a trilha de luz
que nos facilitará e nos facultará o acesso, pelas vias da evolução, às campinas celestiais. Quando nos libertamos das nossas heranças e crescemos em amor e conhecimento na sementeira da mediunidade, com a Boa Nova e a doutrina espírita, nós vencemos o homem velho, que ainda agasalhamos, e ressurgimos na indumentária do homem espiritualmente novo e feliz, capaz de entender a Deus e afeiçoar-se aos seus desígnios. Então, decididamente, mediunidade é o caminho para a nossa felicidade amanhã na pátria espiritual. Que fique para nossa reflexão, irmãos e irmãs do Centro Espírita Fraternidade. Agradecemos a oportunidade e o convite. Fiquemos em paz. Muito obrigado. Boa noite.